Olá pessoal, este é mais um episódio do Culturalcast, um espaço onde arte e cultura, ideias e negócios se encontram. Afinal, cultura está em tudo. Antes de iniciarmos a nossa entrevista de hoje, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. Instituto Canopus, semeando e apoiando cultura em Mato Grosso e Brasil. Venezia Móveis, transformando ambientes com elegância e qualidade, com uma bela loja ali na Avenida Fernando Correia. Restaurante Maison Paris, com almoço executivo todos os dias aqui no piso térreo do Goiabeira Shopping. E Gil Village, elegância e estilo para cada modelo, vestindo mulheres e homens. E o nosso grande apoiador, o Goiabeiras Shopping. E também quero pedir a vocês que nos assistam, curtam e compartilhem no YouTube, Spotify e Instagram, @Culturalcast, um podcast de cultura. E lembrando que cultural é com 2 L's. Olá, bem-vindos ao Culturalcast. Eu sou Maria Ercília. E eu sou Kelson Panosso. E juntos temos mais de 40 anos dedicados à arte e à cultura em Mato Grosso e Brasil. Tudo bem, amor? Tudo ótimo. Olha só, hoje o papo é forte, mas também muito humano. Por quê? Por trás da autoridade existe uma mulher com história, escolhas e rotina intensa. Quando vocês me falaram a pauta de hoje, eu fiquei com um pouco de medo, sabe? Afinal, é delegada de polícia que já atuou em homicídios, crimes organizados e crimes digitais. E hoje está à frente da Secretaria de Ordem Pública de Cuiabá. Amor, mas além disso, ela encontrou no esporte uma forma de equilíbrio. Que bacana, hein? Sim, é uma mulher que literalmente corre, não só na profissão, mas também nas ruas, como corredora, buscando foco, disciplina e respiro. Em meio a tanta pressão, né, amor? Com certeza. Olá, doutora Juliana. Olá. Chiquito Palhares, seja muito bem-vinda ao Culturalcast. Para nós é uma imensa satisfação poder recebê-la e tratar de assuntos que são fundamentais para a sociedade cuiabana, mato-grossense e brasileira, principalmente no que se refere à segurança pública, né? Um assunto hipersensível para todos nós. Prazer enorme tê-la aqui. Prazer é meu, é uma satisfação muito que aquece meu coração, a forma como você me descreveu. Obrigada, eu gostei, foi uma grande surpresa, viu? Eu fiquei até sem palavras, fiquei emocionada, porque nessa correria do dia a dia, a gente é a delegada, é a secretária, mas esquece, né, que é a pessoa Juliana, né, que você falou da parte humana, né? Realmente, obrigada. Tocou meu coração. E para mim vai ser uma alegria poder falar um pouco sobre diversos assuntos da minha carreira, né? Os desafios enquanto mulher numa profissão dessa, né? Tipicamente masculina. E agora, esse novo e grande desafio na minha vida, que é estar como secretária de Ordem Pública, né? Nesse posto político, que tem tantas nuances e tudo que eu tenho vivenciado, né? Coisas boas, coisas ruins, que vão formando o meu caráter também e vão fazendo com que eu possa ver a sociedade com outros olhos, agora com esse olhar de ordem pública, né? Obrigada pela oportunidade de bater esse papo aqui, até de expor, né, essa trajetória e esses desafios e falar um pouco sobre a ordem pública, que hoje realmente é a minha grande paixão do momento, é a Secretaria de Ordem Pública. Que bacana. Da onde você veio, Juliana? Conta um pouquinho do início da sua história. Conto. Eu sou natural de Bauru, interior de São Paulo. Eu, dia 30 agora de março, completei 19 anos aqui no estado de Mato Grosso. Eu vim pelo concurso de delegado de polícia. Então, em 2005 eu prestei o concurso, em 2007 eu tomei posse nesse novo mundo que se abriu para mim,
num estado acolhedor, um estado próspero, um estado onde eu encontrei pessoas assim que marcaram a minha trajetória dentro da polícia, fora da polícia, e o estado que me deu minha família, né? Meu marido é cuiabano, aqui estou fixada, mesmo eu falo que eu não sou pau rodado, eu sou pau fincado aqui nesse estado, né? E eu devo tudo ao estado de Mato Grosso, à Polícia Judiciária Civil, né? Que, nossa, foram escolhas na minha vida que eu falo assim, como que a gente tão nova pode escolher tão certo, né? Só pode ser Deus inspirando assim as missões que cada um tem aqui nessa face da Terra. Certeza. Então a sua formação policial ou de direito é toda aqui? Eu sou formada em Direito pela Faculdade de Direito de Bauru, que é a Instituição Toledo de Ensino. Nunca saí da barra da saia da minha mãe, lá no interior de São Paulo. E aí eu queria concurso público, né? Já na faculdade, lá em Bauru, eu sabia que eu ia enveredar pela área do direito penal, porque foi minha grande paixão da faculdade, né? Diz que direito penal ou você ama ou você detesta. Então o direito penal foi minha paixão e eu falei, eu vou enveredar por aqui. E aí eu fiz estágio no Ministério Público lá em São Paulo, gostei bastante da carreira e fiquei em dúvida se enveredaria para o lado do Ministério Público ou para o lado da polícia, né? Que eu também adorava séries policiais. Vocês lembram da Kate Mahoney? Claro! Eu ia te perguntar exatamente se você, quando assistia séries, noticiários, filme, Bang Bang... Total, eu era assim, fascinada por esse universo, né? Teórico e imaginário, né? Das investigações, enfim. E aí eu comecei a prestar os concursos e realmente é um momento muito singular na vida de toda pessoa que deseja muito um cargo, né? É difícil, exige de você renúncias significativas e foi um período difícil para minha família. Também eu sou de uma família de classe média baixa lá de Bauru, então minha mãe é servidora pública do estado da educação, meu pai era corretor de imóveis, então a gente passava por severas dificuldades também, mas eles sempre lutaram muito para que a gente tivesse uma qualidade e oportunidade. Somos em duas, né? Eu e uma irmã mais nova. E aí eu falei, mãe, eu quero concurso público. E aí a minha família toda renunciou também a muitas coisas para que eu pudesse estudar sem trabalhar, né? Ficar estudando para concurso. E o êxito veio aí com o concurso aqui no Mato Grosso. Eu estava prestando concursos para o Ministério Público em Minas, acredito, e também para a Polícia Civil aqui do Mato Grosso. E eu falei, bom, vamos ver o que Deus manda aí para mim. E acabei passando aqui no Mato Grosso e vim. Na época do concurso, era o melhor salário para delegado de polícia do Brasil. Era aqui, sempre foi muito bem vista a Polícia Civil aqui do Mato Grosso, né? E aí, então, eu vim para cá, de mala e cuia, sem ninguém, sem lenço, sem documento. Nossa! Vim fazer curso de formação aqui em Cuiabá, na academia, na Cadepol. Me formei aqui e peguei a última vaga destinada para a região metropolitana. E, então, minha primeira lotação foi Várzea Grande, né? Eu fiquei aqui do outro lado da ponte e assumi ali a delegacia e fui aprendendo com os policiais que me receberam. São pessoas que eu tenho dentro do meu coração que me ensinaram muito, sabe? Porque eu estava afiadíssima na teoria, né? Então, eu sabia todas as teses, os artigos de lei, quantidade de pena, o que faz agora. Mas isso tudo tem um modo específico de atuação, né? De você formalizar no inquérito policial quais são essas peças, a tratar com as pessoas, a entender do ser humano, a entender do crime. Então, você sai da esfera teórica e vem para a prática e você toma um choque de realidade. Com certeza. Um choque de realidade de uma menina que, muito embora eu tenha as minhas dificuldades familiares, mas era um ambiente de harmonia, de respeito, de amor, e você começa a ver face a face o crime, a maldade, a violência, o sofrimento, a miséria, a deficiência, né? Coisas que eu não tinha esse contato próximo, né? Em Bauru, né? Dentro da minha bolha,
que era a minha vida. Claro. E aí isso traz uma abertura de mente, assim, muito significativa, de empatia, de compreender, de não julgar, de entender os motivos que levam determinadas pessoas a terem determinadas condutas. Então, assim, para mim, enquanto ser humano, enquanto mulher, enquanto cristã, a profissão me trouxe uma consciência de realidade, sabe, significativa para mim, de valorizar tudo que eu tenho, de saber que tudo aqui passa, que essa vida aqui é passageira, né, que realmente os bens materiais, eles são importantes, a gente gosta, é bom para a gente, sim, mas é significativamente o que você planta no coração do outro, né? O quanto com a sua profissão você serve, o quanto você é correto na aplicação da legislação. E aí eu aprendi muito com muitas pessoas, sabe? Assim, eu tive policiais que me abraçaram, que eram minha família, né? Isso que eu Porque ia perguntar. sozinha. Você jovem, chega nesse ambiente de delegacia que a gente vê nos filmes, nos seriados, é uma coisa assim meio doida, né? Aí você chega, e como você é recebida? Olha, tinha outras mulheres nesse ambiente? tinha outras mulheres maravilhosas também que me acolheram. E eu acho que eu tive muita sorte, sabe? Muito preparo, Deus foi Proteção, muito generoso comigo, porque as primeiras pessoas que eu tive contato, investigadores e escrivães de polícia, que é o meu dia a dia, né? Eles me conduziram pela mão, sabe? Me pegaram, me cuidaram de mim, me cercavam de cuidados para que eu não... Inocente, né? Ainda pura, ainda sem essa malícia, sabe? Realmente é isso mesmo, não tenho vergonha nenhuma de dizer. Com essa certeza. malícia do ser humano, eu não tinha. Então eles me protegiam demais. Então, Olha assim, que bacana. eu sou muito grata mesmo. E eles foram minha família, né? São minha família. Momentos de alegria eu dividi com eles, momentos de dificuldade eu dividia com eles. Eu chorava muito de saudade da minha família, porque eu vim sozinha realmente, né? Meus pais ficaram toda a minha vida lá no interior de São Paulo. Mas aqui eu fui galgando os meus relacionamentos, né? Primeiro de amizade com os policiais, aí você vai se adequando, vizinhanças, aí você entra numa academia, aí você começa a socializar, é uma igreja, e aí você vai formando os seus vínculos, né? E isso vai aliviando a saudade, vai aliviando aquela falta. Mas eu confesso a vocês que os dias de domingo, para mim, eram os piores. Imagina. Porque o domingo era um dia especial, né? De família, daquele almoço, depois ia à igreja, e depois, sabe? E aquilo eu sentia muita falta. Então, os domingos, para mim, eram domingos muito melancólicos. Mas tudo foi passando, né? A gente vai se adaptando. Vai superando, né? Vai superando, vai sendo grato, né? Eu falo assim, às vezes eu retorno à academia da Polícia Civil e eu falo para os colegas, né? Falei, olha, muitos aqui estão angustiados, porque o nosso estado de Mato Grosso é um estado enorme. Nós temos cidades mega desenvolvidas e temos cidades ainda com estrutura muito precária, né? No Nortão, a Piacás, na época, Colniza, né? Enfim, eram cidades que as pessoas tinham medo de ir. Falei, olha, não se esqueçam das noites onde você pedia a Deus para estar exatamente onde você está hoje. Aprovado num concurso, uma carreira digna, que vai te proporcionar, sabe, situações incríveis, pessoais, profissionais. Então, agradeçam, porque tudo passa. Eu lembro, em 2007, eu trabalhava com impressora matricial, né? Hoje muita gente não sabe nem o que é isso. E hoje nós estamos zero papel dentro da Polícia Civil. Então, a tecnologia, os avanços, sabe, uma linha, assim, um ápice de modernização que a gente, de 2007 para hoje, 2026, é incrível como as coisas mudam e melhoram. Foi muito rápido. E foi rápido mesmo. E eu falo que a minha geração talvez seja uma das últimas que pegou uma adolescência, uma infância sem internet, sem rede social, né? E ao mesmo tempo hoje é totalmente conectada. Né? Eu sou totalmente tecnológica, adoro a tecnologia, adoro as ferramentas, tento trazer isso para o âmbito de onde eu estiver, aprender com isso, né? Mas essa
talvez uma das últimas gerações realmente que pegou uma infância raiz, sem internet, e uma adolescência, juventude profissional, a vida adulta, assim, já com a internet. totalmente digital, né? Então, nossa, eu até me perdi. A gente estava falando da minha chegada aqui, eu já comecei a falar Tá ótimo, Mas tá é ótimo. sua história, Tá sua ótimo. história. Amor, olha só, eu estava vendo aqui, ela passou por áreas extremamente sensíveis, né? Homicídio, crime organizado, drogas. Qual foi a experiência que mais te marcou, Juliana? Olha, dentro desses 19 anos, eu tenho duas fases assim que eu considero. Do início, onde eu estive na Delegacia da Mulher de Várzea Grande, junto com a doutora Daniela Maidel, que hoje é a nossa delegada-geral, aliás, a primeira delegada-geral da história da Polícia Civil, a primeira mulher a assumir a liderança da instituição foi a doutora Daniela. E nós lá juntas construímos a Delegacia da Mulher, né, de Várzea Grande. E ali foi uma fase de grande aprendizado, inclusive do julgamento, né? Porque eu tenho a minha régua, você tem a sua régua, né? Que é a sua régua que você utiliza para medir as condutas do outro, né? É Com normal, certeza. é normal você fazer isso, Com né? certeza. Tipo, poxa vida, eu não entendo como é que fulana apanha do cicrano, vem na delegacia, faz todo um procedimento e volta com o cicrano, né? Então, assim, aí na minha régua, né, inocente, assim, você não pode fazer isso, você não pode, né? E o julgamento vinha, né? E aí, num dado momento, eu falei, eu não posso julgar essa mulher, eu tenho que ajudá-la. Se ela voltar 300 vezes com o cara e 300 vezes estiver na minha delegacia, eu tenho que 300 vezes ajudá-la. Porque as minhas condições são diferentes das dela. As necessidades, as dependências que ela tem são diferentes da minha. Então, eu não posso impor a ela a minha régua, né? É igual, eu não posso fazer, eu tenho que calçar os sapatos dela para saber onde dói nela. Então, essa foi uma grande virada de chave para mim, enquanto delegada de polícia, enquanto ser humano. Porque eu vinha com aquela ideia de você não pode fazer isso. Do julgamento. Que é da sociedade, já normal, observei isso. É da né? sociedade, né? A mesma. O cara foi preso e ela vai visitar ele no presídio. Eu falei, mas como você vai visitar ele no presídio? Né? Mas aí você começa a entender a dinâmica, que são relações, são sentimentos, são dependências, são sonhos, são esperanças, né? E aí, por isso que a violência doméstica, ela não é só técnica, do ponto de vista de crime, fato, você pegou, aplicou a lei, cadeia. Ela é complexa, porque envolve família, sonho, esperança, filhos, medos, dependências, né? Não é como um furto, não é como um homicídio, não é como outros crimes que você consegue ser mais racional. Uhum. A violência doméstica, ela é complexa mesmo. E por isso que os profissionais que trabalham com esse tipo de crime, com esse tipo de situação, eles têm que ser muito valorizados, eles têm que se qualificar muito, tem que ser especializado, tem que ser voluntário, tem que estar ali porque gosta. Não adianta impor um policial para trabalhar com violência doméstica se ele não tem aptidão. É porque não é uma questão só de protocolos, Não. tem uma questão de humanização, humanidade Exatamente, mesmo, né? Exatamente. E sentimentos. Então, assim, essa foi uma virada de chave para mim, enquanto delegada, né? E uma outra delegacia, assim, que eu fui apaixonada foi a delegacia de homicídios, né? Você fala, nossa, mas homicídio, né? Um crime, né, cabal, assim, um dos mais drásticos, né, porque acaba com a vida. Mas a investigação da delegacia de homicídios é a clássica, né? Você pega do local do crime e você vai juntando todos os quebra-cabeças, todas as pecinhas para chegar na autoria, na motivação. Então, assim, é o que a gente mais gosta. Assim, é a investigação clássica de homicídios. A gente tem um roteiro para seguir, mas você vai falando coisa que vai me despertando, coisa. Por que o policial não é tão valorizado quando vai numa investigação? A gente vê na mídia, assim, pelo menos eu vejo, uma subvalorização do policial, principalmente esse investigativo. Parece que as coisas nunca se resolvem, né? A sensação que a gente tem é essa.
Olha, eu penso, depois que eu fui conhecendo a polícia, conhecendo toda a dinâmica, eu falo assim, se a polícia ela trabalha com o mínimo, ela nunca teve as condições ideais. Eu acho que agora ela está numa outra fase, né? Mas vamos falar lá de 2007. As viaturas não são as adequadas, as ferramentas tecnológicas não eram as adequadas, a valorização salarial de carreira também não era mais adequada para os investigadores e escrivães. Então, tudo isso repercute numa falência de um sistema, muitas vezes, de investigações longas que não chegavam a lugar nenhum, né? E hoje a gente foi mudando esse cenário. Eu falo que se a polícia, em condições abaixo do ideal, já produz e já entregava bastante, imagina uma polícia top de linha. Equipada, estruturada. O alcance dessas investigações. Onde a investigação que começa de uma pequena delegacia pode alcançar níveis estratégicos, políticos e poderosos. Hoje a gente quebrou muitas barreiras foram quebradas, mas ainda existem essas pressões, esses interesses, esse conluio de poderes para ou ocultar, ou destruir fulano, ou proteger cicrano. Então, é ainda complicado, mas hoje a polícia ela é uma polícia forte, uma polícia técnica. Eu falo de 2007 para 2026, nós demos um salto qualitativo de autonomia, de ferramentas, de metodologias. Então, hoje eu acredito que no estado de Mato Grosso, estou falando da nossa realidade. Com certeza. Há uma valorização, sim. Temos novos pleitos, precisamos ainda trazer à luz algumas situações que ainda estão ali não resolvidas, especialmente para os investigadores e escrivães de polícia. Os delegados até têm uma certa prioridade em algumas demandas, e óbvio, nós dirigimos a investigação, é o cargo, ele exige um tratamento diferenciado, mas não se faz polícia, não se faz investigação só com delegado, é com escrivão, é com investigador, é uma equipe. Então, as 3 carreiras são importantes e ainda há alguns pontos ainda de alcance para os investigadores e escrivães. Mas, sem dúvida alguma, a Polícia Civil do Estado de Mato Grosso é uma das melhores em termos de remuneração, estrutura, valorização. Assim, nós tivemos um salto muito importante para os policiais, para a Polícia Civil, para a Polícia Militar também, a segurança pública como um todo, nos últimos 8 anos aí, num passado bem recente do nosso estado. Então, houve essa valorização, sim. Houve gestores que aproveitaram a oportunidade, demonstraram o quanto que era importante o investimento do governo do Mato Grosso em determinadas áreas, foi feito e os resultados estão aí. Estão aparecendo. Eu tenho um orgulho imenso de pertencer à Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, sabe? Okay. Eu falo, temos que melhorar? Temos. Todos nós, né? Claro. Nenhuma instituição é perfeita, nenhuma instituição tá isenta ou imune a erros. Nós temos que melhorar todos os dias. Mas eu acredito que no Mato Grosso, especialmente o olhar de uma investigação que chega da Polícia Civil nas mãos do Ministério Público, no Poder Judiciário, é uma preciosidade. Hoje o inquérito ele é lindo, sabe? Ele é técnico. Trabalhei na Delegacia de Crimes Cibernéticos, né? É incrível, assim, a profundidade da investigação, das ferramentas que nós temos hoje para apurar os delitos digitais, cibernéticos, o investimento do governo nessa delegacia, né? Então, assim, eu tenho muito orgulho mesmo da minha Polícia Civil. Bacana. E, óbvio, sem um olhar do chefe do Poder Executivo nesse investimento, em valorizar o policial, em valorizar a estrutura da Polícia Civil, nada disso seria possível. Com certeza. Então, assim, a gente deu saltos qualitativos incríveis de 2007. Esses últimos 8 anos, né, foi um governo muito atuante, né? Foi. Muito rápido. Passamos por umas dificuldades no início, né, da gestão do governador Mauro Mendes,
com atrasos de salários, com dificuldades financeiras, mas em virtude de gestões passadas também desastrosas, né? Enfim. E hoje nós vemos aí o nosso estado de Mato Grosso pujante, liderando produtividade, liderando superávit de arrecadação, né? Enfim, temos muito a melhorar, sim, mas nosso estado é maravilhoso. Nosso estado é um estado rico, produtivo, repleto de pessoas que querem o melhor, empreendedores, visionários, intelectuais maravilhosos. É assim, eu sou apaixonada no estado do Mato Grosso. Boas notícias no meio de tantas tragédias que a gente vê pelo mundo afora, né? Enfim, olha só, em algum momento você teve medo de continuar? Pensou em desistir? Não, eu tive assim, no comecinho, né, saindo essa questão da adaptação, eu fiquei muito triste, fiquei um pouco depressiva, Vou assim. voltar para casa da mamãe. Aquela questão de adaptar, né, Claro. de dificuldades. Mas a resiliência é uma característica inata das mulheres, né? Com certeza. E aí eu, com muita ajuda. E outra coisa que minha mãe falava: vai voltar, não. Vai aguentar. Vai aguentar. E você vai voltar para ficar desempregada aqui? Vai fazer o que aqui? É verdade, mãe, eu não vou. Não é seu sonho? Isso não foi isso que você quis? Então, minha mãe sempre foi uma pessoa muito firme comigo. Muito firme. Né? E falava assim: vai enfrentar, menina. Vai enfrentar. Vai chorar, chora. Chora na cama, pede a Deus e amanhã é um novo dia. E realmente foi o único momento assim que foi um momento difícil para mim. Do resto, eu nunca pensei em desistir, nem com algumas rasteiras que eu tomei, nem com algumas oportunidades que me foram cerceadas. Enfim, mas eu jamais desistiria. Foi um caminho muito lindo, que eu faria tudo novamente. Nunca senti medo, por exemplo, o pessoal fala: você não tem medo, né? Você vai numa operação policial e tal. O medo é inerente à sobrevivência do ser humano. Mas o que você faz com o seu medo? Né? Você se prepara para o momento? Então, hoje estou ausente das atividades operacionais, mas eu sou delegada. Então, eu tenho que estar sempre pronta para, em condições atenta. Se tiver que usar minha arma de fogo, eu tenho que usar. Se tiver que atuar, eu vou atuar. Então, para isso, eu tenho que o quê? Eu tenho que fazer meus treinamentos, eu tenho que ir me capacitar intelectualmente das novas legislações, dos novos entendimentos, das novas metodologias e tecnologias, mas também da parte operacional. Lá dar os meus disparos, fazer cursos de atualização das armas de fogo, ter segurança em portar a minha arma, em saber como me portar com ela, não ter medo da arma. Isso que eu falo, às vezes algumas delegadas, né, que também, como eu, nunca tinha tido contato com arma de fogo. Eu não tenho parente policial, meu pai nunca teve arma de fogo, eu nunca tinha... Viveu no meio. Exato, eu nunca tinha tocado numa arma. Eu fui tocar numa arma de fogo no curso de formação para delegado de polícia. Inclusive, fiquei em segundo lugar na aula de tiro. Boa pontaria, hein? E aí, o que você tem que ter? Segurança. Você não pode ter medo do mecanismo. Você tem que saber controlar a arma. Né? A arma, ela é imóvel, é um objeto, né, feito para disparar. Então, você tem que saber o mecanismo dela, como que ela funciona, como portar, como evitar alguma pane, ou deu uma pane, o que você faz? O que você deve fazer quando deu algum problema na sua arma? Então, tudo isso você aprende, são técnicas, e aí você tem que exercitar. E aí você perde o medo do objeto. E perdendo o medo do objeto, você ganha o quê? Intimidade com o seu armamento. Então, o seu armamento passa a ser uma extensão do seu corpo. Então, você sabe usar, você conhece, e você, na hora que precisar usar, você vai usar. É sua defesa. De forma tranquila e equilibrada, dentro da legalidade, dentro da consciência de como, quando e por que usar. Isso que é importante. Né? E aí, quando eu usar, eu estar certa e segura de que usei dentro da lei, da forma correta e com a metodologia correta. A gente percebe que muitas pessoas não têm essa noção, né? Acham que arma transforma no cowboy, no Velho Oeste, super-homem, qualquer coisa assim.
E assim, vamos dizer que, não vou generalizar, Principalmente mas os homens. eu ia falar isso agora. Nós presenciamos descompassos, exageros, condutas equivocadas mais por parte dos homens do que das mulheres, com a arma de fogo, né? Então, talvez isso revele bastante aí dessa sensação de poder que talvez a arma dá, né? dessa falsa autoridade, né, de poderio que a arma de fogo ela impõe ao ser humano, né? É algo para se pensar. Doutora, hoje, assim, analisando a realidade de Cuiabá e Mato Grosso, hoje o crime, ele está mais brutal ou ele está mais visível só por questão de mídia, esse tipo de situação? Olha, depende muito do enfoque que a gente for dar, né? Por exemplo, a violência doméstica, antes da Lei Maria da Penha, ela era algo que a gente não enxergava, né? Era briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, não era isso? Sim. Não era essa a Sim. fala? Não se Sim. mete, não se mete, é problema de casal. Enfim, com o avanço social, onde isso foi subindo à tona, essa sujeira toda, a gente começou a ter dados e começou a ter visibilidade desse fenômeno. E aí hoje todo mundo sabe o que é violência doméstica, ninguém mais usa essa frase, né, ridícula de briga marido e mulher, ninguém mete a colher, né, isso não existe mais. E hoje a gente tem noção, então é visto, né, o feminicídio hoje, né, falamos bastante sobre isso, mês de março, as mulheres morrendo nas mãos dos seus companheiros, dos seus maridos, de ex-companheiro, né? Então, isso tem que ter uma visibilidade. A gente precisa enxergar essa realidade. Então, talvez antes não tivesse. Hoje a gente tem essa consciência. Mas tem o outro lado também, né? O lado que ainda fica ali oculto. São vários crimes que são tão maléficos a nós, a sociedade, e que a gente não vê um rigor na punição, como os crimes de corrupção, né? Como que muitas vezes grandes anúncios de grandes investigações e operações deram em nada, né? Ou acabaram não dando nada. Então, e isso mata tanto quanto os indicadores de homicídio, porque mata onde há o desvio da saúde, há o desvio da educação, há o desvio de obras públicas. Isso mata, porque vai matando o país, vai matando a esperança, vai matando aquele algo que fala assim, não, eu tenho que acreditar que vai dar certo, né? Que o dinheiro público vai ser bem utilizado, que isso vai para a educação, que isso vai para a saúde e que isso não vai ser desviado. E, infelizmente, isso ainda não é uma realidade. Uhum. Isso é tão brutal quanto um assassinato, na minha visão, porque mata pessoas, mata sonhos, mata criança, mata adolescente, mata família, né? Mata quando você vê meninos se enveredando para o crime, porque lá eles são acolhidos, eles têm um nome, eles têm dinheiro, eles vão ter poder, eles são vistos. Porque aqui eles não são vistos, eles são índios, são pessoas que estão na rua. E lá dentro do crime, ele tem uma alcunha, ele tem uma função, ele tem remuneração, ele tem poder, ele é visto. Muito cedo, né? E muito cedo. Então, sabe, isso é muito ruim para nós. Então, a gente tem grandes avanços e grandes tragédias aí, pela corrupção, das pequenas às grandes. E eu falo, né, a corrupção é uma palavra, às vezes, que é utilizada só para o alto escalão. Mas e as pequenas corrupções do dia a dia, quando você não devolve um troco que foi a mais, onde você estaciona um carro onde não é o seu lugar, onde você desrespeita uma pessoa. Então, as pequenas corrupções, né? Quando fala assim, se me beneficiar, tudo bem, mas se não for para me beneficiar, então eu vou denunciar, né? O voto, quando você vende o seu voto. Então, assim, é uma reflexão muito difícil, porque isso tudo está muito arraigado na nossa sociedade e a gente fica desesperançoso. Essa é a palavra, assim. E aí a gente vê alguns sopros de esperança, né? Particularmente, não puxando sardinha para X ou para Y, quando eu fui convidada para ser secretária de Ordem Pública, eu tomei um choque, eu tomei um susto. Eu falei, eu não conheço o Abílio, nunca... Gente,
o então deputado, eu conhecia o vereador e o deputado federal, Abílio Brunini. Mas eu nunca tive relações pessoais com ele, não sou filiada a partido político algum, eu sou uma delegada, uma técnica. E quando ele me fez esse convite, eu tomei um susto. Claro. Eu falei, meu Deus, ele me enxergou, ele enxergou. Tipo, porque porque o que eu, enquanto delegada de polícia, politicamente ia entregar para um prefeito que é um cargo político? Nada. Ao contrário. Eu sou técnica, para mim é preto no branco. Pode, não pode, não pode. Não tem essa se é meu amigo pode, se é meu inimigo não pode. Eu sou assim, né? Técnica. Mas foi isso que ele enxergou. E que bom, porque assim, eu pensei, poxa vida, né? Será que nós temos aí uma esperança de mudanças de comportamento? Enfim, e por isso que eu aceitei também. Porque é muito fácil, é direito de todos nós criticar, apontar, reclamar, cobrar. Todos nós temos esse direito. Eu falei, tá, eu vou ficar só de um lado? Agora eu tô do outro lado. O que eu vou fazer com tudo isso que eu, enquanto cidadã, enxergava e criticava, apontava, né? E a gente vê que o buraco é mais embaixo, sabe? Que há muitas amarras, que há um caminho longo a ser percorrido, mas que nós estamos percorrendo. Tá? Alguém tem que fazer, né? É o que eu falo assim, tem um ditado, quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Então eu falo, posso estar plantando tâmaras agora dentro da ordem pública? Sim. Vou colher? Talvez não, mas alguém vai. As gerações futuras, elas colherão. E assim eu espero. E eu falo, quando a gente é sucedido nas titularidades das delegacias, que nem a última que eu fui a delegacia de repressão a crimes informáticos, né? Veio um novo colega. Eu entreguei uma delegacia. Eu tenho certeza que ele vai entregar uma melhor da que ele pegou. E assim sucessivamente. Esse é o caminho do bem, né? É o ciclo virtuoso, né? Entregar sempre melhor do que recebeu. E esse é o processo sério, sabe? Sem criticar o passado, mas entregar algo melhor, né? Assim eu penso, né? Não sei se eu estou muito iludida, mas... Mas que bom, mesmo assim ter ilusão boa é gostoso, né? Com certeza. Eu estava aqui pensando sobre essa questão dos crimes digitais, né? Qual é o maior risco que as pessoas correm em relação a isso, as redes sociais, os jovens, as crianças, né? Que fazem uso hoje dos celulares. Hoje, eu aqui não estou num papel de, imagina, não vou jamais criticar uma mãe que dá a tela aos filhos, né? Às vezes a gente ouve as pessoas, mas cada um tem uma realidade. A minha irmã, eu não tenho filhos, mas a minha irmã tem uma menina que ela vai fazer 10 anos agora em agosto, a Manuela. E enquanto grávida, talvez, em algum momento ela falou, não, porque minha filha, ela não vai... Eu não vou dar televisão para ela, não vou dar tablet, não sei o quê. Isso tudo cai por terra quando você vê a sua rotina de trabalhar, de cuidar do menino, de cuidar de casa, sabe? Sufocante. Primeira coisa é o tablet. Joga aqui, filhinha. Toma, assiste aqui. Óbvio que a gente tem que tomar cuidado com isso, mas quem sou eu para ir lá e criticar minha irmã? Poxa, você deu um celular para a menina? Né? Quem sou eu? A realidade é dela, mas o que a gente tem que ter cuidado. Então, nesse ponto, eu falo para ela. Bloqueia todos os tipos de conversa online. Roblox, por exemplo. Ela ama o Roblox. Mas o Roblox chegou num nível de perigo para as crianças grande. É um joguinho muito... Eu, enquanto delegada, fiz investigações onde os criminosos que obtiveram depois fotos íntimas, né, pedofilia mesmo, tá? Eles começaram no chat online do Roblox, onde eles têm as conversas online das redes, né, ou abertas ou não, ou do grupinho. Então eu falei para minha irmã, você já corta esse jogo da menina, você não vai conseguir monitorar muito de perto, corta, bloqueio, horário limitado, vê tudo que está conversando, não tem privacidade para filho, não existe isso. Privacidade você adquire a partir do momento que você paga as suas contas.
e tem a sua casa. Isso é privacidade. Aí sim, enquanto você está sobre a custódia ali e o sustento dos seus pais, a privacidade não existe. Com certeza. Tem que olhar tudo mesmo. E aí, então, é muito perigoso. As investigações demonstram que eles se passam por crianças, ganham a confiança dessas crianças e migram para outros canais, como aplicativos de mensagem instantânea, WhatsApp, Telegram e tantos outros que existem por aí. E aí, nesses outros aplicativos, começam as solicitações de imagens, de foto, muitas vezes mandam até imagens de crianças. Olha, ganhei um sutiã, e vai uma criança com a imagem do sutiã. Olha. Aí ela fala, também ganhei, e vai trocando imagem. Só que, na verdade, do outro lado ali... Vai influenciando Exato. as crianças. E hoje, com a inteligência artificial, ficou pior ainda, né? Que você pode fingir ser uma pessoa que não é. Né? Nós tivemos diversos documentários por aí na televisão que mostram essa realidade. Tem um documentário da Netflix que é avassalador. Avassalador. Depois eu vou lembrar o nome certinho dele. Eu mandei para minha irmã assistir. Ela falou, meu Deus. Eu falei, meu Deus mesmo. Você tem que tomar cuidado, porque os predadores estão na internet. Isso de uma vertente. E aí a gente tem outra vertente, que são os espertões, os estelionatários, que aplicam os golpes digitais. E aí eles se valem do quê? Da sua pressa, da sua vontade de se beneficiar de um ótimo negócio, né? Porque, gente, vocês lembram do bilhete premiado, o golpe do bilhete premiado, como é que era? Olha, eu ganhei na loteria, a pessoa dava um bilhete para você, eu ganhei na loteria, mas eu tenho que ir lá na Caixa Econômica retirar esse valor, eu tô com uma filha doente, o prêmio é de 1 milhão, se você me der 200 mil, na hora você pega, dá 200 mil para a pessoa, você vai ganhar 1 milhão. Então, a torpeza da pessoa também E para o mundo digital é a mesma coisa. Tá o famosíssimo golpe dos escritórios de advocacia que ligam para os clientes, eles têm acesso a informações dos seus processos. De repente, você tem um processo contra o Estado de Mato Grosso, um precatório para receber. Exemplo. Aí liga um advogado que fala, olha, eu estou falando em nome do doutor fulano de tal, que é o seu advogado. Você não tem uma ação, assim, assado, o número da ação, fala tudo. Gente! Olha, saiu a sentença. Eu estou aqui com a sentença judicial para você receber o seu precatório. Você só tem que pagar uma taxa, taxa judicial, eles inventam valores. E você acaba na pressa. Mas tem que ser hoje, senão não vai sair esse dinheiro. Claro. E você na pressa, você não checa informação. A pessoa vai e paga. Então, assim... A ingenuidade. Então, eles têm uma lábia, a engenharia social que eles usam, eles fazem você ir certinho. Fazem você ir certinho para o caminho que eles querem. E aí você na pressa, tarefado no dia a dia. Claro. É filho ligando, é trabalho, aí tem o cara mandando mensagem que você ganhou dinheiro. Você não para. Peraí, deixa eu ligar para meu advogado mesmo, fazer uma ligação normal. Você não faz. Você tá na pressa. Tem o Oi, mãe. Quantos Oi, mãe eu já recebi? Oi, mãe, eu tô numa situação aqui, deposita um dinheiro para mim rápido. Troquei de telefone. Muitos. Doutora, o que fazer nessa situação? Como que as pessoas podem se precaver? Em primeiro lugar, hoje nós temos tecnologias que você pode bloquear números desconhecidos, especialmente para os nossos idosos, que eles têm boa fé, eles vão acreditar, eles não vão ter essa malícia. Então, você vai lá no telefone dele, tanto no WhatsApp como na ligação normal, bloquear números desconhecidos. Nem vai tocar o telefone. E aí eu acho que 90% dos golpes você já consegue, né? Então, tocar. Aí vem o Oi, mãe, né? É falar, mãe, se vier um Oi, mãe, liga no número antigo. Você tem que doutrinar os nossos idosos a ter esse comportamento. Com certeza. Exato. E, a depender do caso, limitar acesso aos aplicativos digitais de banco, limitar valores de Pix,
durante o dia, durante a noite. Você tem mecanismos que você pode controlar. Você não vai tirar a autonomia financeira, por exemplo, do seu pai, da sua mãe, porque afinal de contas eles não são inválidos, eles estão ali. Mas você pode limitar os valores de Pix que ele pode fazer, né? Então, a Pix até R$100 por dia. É um limite. Você minimiza os riscos, né? E sempre falar, calma. Não tem nenhuma urgência. Ai, olha, aconteceu um acidente. Tá, vou ligar. Liga para um, liga para outro. Tenha calma. Nada vai ser. Se for um acidente, uma notícia ruim, a agilidade vai te fazer reverter aquela situação? Não, então tenha calma. Confira. Outra também, que muitos sites clonados, sites falsos, às vezes é uma letrinha diferente, gente. Então presta atenção se você está num site oficial. Eu quero fazer uma compra na Casa Bahia. Olha, veio uma promoção aqui no meu Whats. Uma televisão, não sei quantas 1000 polegadas, R$1.000. Primeiro você vai falar o preço, né? O preço é condizente? Não é. Mas vamos dizer que fosse. Clique aqui. Aí você clica. Presta atenção se você está no site correto. Presta atenção no destinatário do valor. É uma pessoa jurídica? É uma pessoa física? Então, assim, são detalhezinhos que se você parar um pouquinho, pensar e não tiver pressa, você não cai no golpe, né? Então, o golpe, ele lida com a sua pressa, com a sua ansiedade, com a sua vontade de fazer um bom negócio, com a sua vontade de se... negocião para mim. Então, levar um pouco de vantagem, exato, né? Exato. Então, assim, olha, nós temos golpes com uma arquitetura dificílima e realmente qualquer pessoa poderia cair. As pirâmides financeiras, algumas questões assim muito mais complexas, né? Eu tô falando esses do dia a dia, né? E mais esses golpes complexos também são extremamente constantes. E a gente cai. Cai. E mesmo é incrível como a gente cai, né? As pessoas são tão bem treinadas. Você lembra? Minha mãe quase caiu nesse. Daquele que ligava telefone fixo ainda, que a gente não tinha celular. Telefone fixo que ligava, o golpe do falso sequestro. A minha mãe quase caiu nesse aí. Eu já estava fazendo academia de polícia aqui no Mato Grosso. Então estava longe, no Mato Grosso. E aí ligaram com uma menina chorando. Mãe, 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 mãe. A minha mãe, Camila! Olha como ela forneceu uma informação. Aí um homem falou, nós estamos aqui com a Camila, nós sequestramos a Camila, se você quiser ver. Aí você vê que a minha mãe deu uma informação, ele não sabia. Aí eu falei assim, mãe, por que você falou da Camila? Eu tava lá no Mato Grosso, no estado longe, e você falou da Camila? E ela quase, na época, era daqueles que você... o golpe era para você colocar crédito nos telefones pré-pagos, em chips pré-pagos, né? Minha mãe tava saindo já para colocar crédito em telefone pré-pago, né? Aí meu pai, calma, o que é? Não, sequestraram a Camila, eu tenho que colocar crédito. Meu pai, calma. Você ligou pra Camila? Não liguei. Aí ligou pra minha irmã entendeu? Tá tudo bem, entendeu? Mas trabalha com psicológico, né? Aí ela escutou uma voz de uma menina chorando. Claro. Então, assim, claro. Hoje é outro nível de golpe. Mas você vê que a arquitetura é a mesma? Uma engenharia social vai te levando, e você dá muita informação. Claro. Então, outra coisa que eu falo também. Você pode confirmar seu CPF, não sei o quê. Não, você não tá me ligando? Você não tem meu cadastro aí? Não vou confirmar nada, não. Clique 1 para isso, clique 2. Não vou clicar nada, não. Então, assim, sabe? Todos os cuidados, né? Tá na dúvida? Pega o seu aplicativo, né? Hoje, os aplicativos, você conversa com alguém do banco, chama no chat, é seu aplicativo, é seu celular, é sua internet. Então, sabe? Não tenha pressa. Não tenha pressa. Doutora, a senhora está num cargo de gestão pública, automaticamente lhe expõe. Sim. As críticas relativas a essa situação,
Elas lhe fortalecem ou lhe desgastam? Olha, tem dias que você está mais forte para receber a crítica e assimilar, e tem dia que você está mais vulnerável, né? Como todo ser humano. Eu, assim, o que me deixou bastante decepcionada, e eu não sei por quê, porque eu já devia esperar isso, pelo simples fato de eu ser secretária do prefeito Abílio, que é de um partido, que é de uma linha X, eu já fui desqualificada por quem pensa de forma diferente. Não avaliaram a minha postura enquanto servidor, enquanto uma pessoa que está trabalhando. Simplesmente só por eu ser a secretária do Abílio, que é do PL, que é de direita, que é bolsonarista, que é que não sei o que é não sei o que, e é uma mentalidade talvez diferente da que outra pessoa pense, eu já fui desqualificada. Então, assim, isso que eu acho assim, incrível. Eu posso ter as minhas convicções pessoais, mas eu não posso desqualificar uma pessoa que pensa diferente de mim, ideologicamente, politicamente, religiosamente, tudo que você quiser. Eu não posso desqualificar ela porque ela pensa diferente de mim. Eu tenho que ver o trabalho dela. O que ela tem feito? Né? Ela está desempenhando um bom trabalho? Ela é coerente naquilo que ela está fazendo? Né? Olhe, avalie o trabalho. Né? É assim que eu faço. Eu posso pensar diferente de muitas pessoas, inclusive do próprio prefeito Abílio. E eu exponho isso, ele me ouve e a gente dialoga. Né? E isso me afeta. Por quê? Porque eu faço isso com o outro. Eu não vou pré-julgar a pessoa porque ela é de um segmento ideológico diferente do meu. Eu não preciso ficar amiga da pessoa, mas eu olho o trabalho dela. Esse trabalho dela é um trabalho que está valendo a pena, porque eu não sou filiada a partido algum. Eu estou ali enquanto delegada técnica. Ele me chamou, tenho as minhas convicções pessoais, tenho o meu posicionamento político-partidário, mas eu trabalho com todas as pessoas. Na minha equipe, no meu staff, tem pessoas filiadas a um partido oposto do prefeito, estão na minha linha de frente, estão entregando muito e são leais a mim e trabalham, são pessoas maravilhosas. Então eu acho assim, sabe, é cansativo isso, é muito cansativo. Mas de um lado ou de outro vai existir essa polaridade, né? Eu acho que o respeito há muito tempo está longe de muitos diálogos. E isso me entristece como ser humano. Me veio agora a questão da prefeita de Várzea Grande. Sim. Né? O que ela está passando, eu não sei se é porque eu sou mulher, mas é um verdadeiro absurdo o que a Flávia está passando. Sim. Né? É uma violência política mesmo, de gênero que ela está passando. E tantas mulheres também podem estar passando por isso. E são pequenas violências que a gente sofre. Sabe uma que eu falo bastante? E eu não tenho medo de falar isso, que eu já falei abertamente em muitas coisas. Muitas decisões dos homens, e aí não é uma crítica, é uma realidade, das pessoas da esfera política, especialmente de níveis estratégicos, de empresas, de instituições públicas ou privadas, as decisões elas não são tomadas numa mesa de negócio. Elas são tomadas no uísque, elas são tomadas no futebol, elas são tomadas em irmandades que existem para homens, em outros cenários que nós, mulheres, não frequentamos. E um ponto positivo que eu falo do prefeito Abílio é esse. Ele me chama para a tomada de decisão. Ele me traz na mesa de trabalho. Ele não toma decisão em outras reuniões. Muito importante, porque numa visão geral, as pessoas dizem que é uma pessoa radical. Né? Eu tenho ouvido muito sobre isso. E até já tentamos trazê-lo aqui, entendeu? Porque a versão geral é de que ele é impositivo, né? Ai, pelo contrário, uma pessoa que ouve bastante, extremamente inteligente, altas habilidades mesmo. O Abílio, ele permeia de assuntos de crime a assuntos de alta tecnologia, numa facilidade impressionante, tá? Ele é extremamente inteligente, mas ele é extremamente aberto ao diálogo, né?
comigo, eu nunca tive nenhum dificuldade de conversa. Eu Você se divirjo abordagem, dele. né? Eu divirjo dele em muitos momentos. E isso é muito saudável. Porque quando você diverge com respeito, a pessoa te ouve, você faz ela pensar. Assim como às vezes ele discorda de mim, eu vou pensar no que ele me falou. Quando meu marido discorda de mim, eu vou pensar no que ele me falou. Uma pessoa que me ama, uma pessoa que ele me chamou. Ele chamou o problema para perto dele. Porque às vezes fala assim, você me dá cada problema, hein, Juliana, né? Eu falei, você que chamou o problema, né? Brincando, né? Então, é uma máscara que criaram dele, um perfil, óbvio, e dos posicionamentos dele. Ele é radical em alguns posicionamentos e é da personalidade dele, né? Você também não é radical em alguns posicionamentos? Eu sou Eu acima também. da média. Às vezes Meu eu sou amor. radical nos meus pensamentos. E eu não abro mão. E eu vou seguir esse meu pensamento. Questão de posicionamento. Exato, mas assim, então, e nesse ponto, o prefeito Abílio tem muitas mulheres no seu staff, e não são mulheres para cumprir cota, não. São mulheres técnicas, são mulheres fortes, são mulheres que estão ali fazendo a diferença. Aliás, diga-se de passagem, não é puxando sardinha, não. As melhores secretárias dele são mulheres. Tenho certeza. Se a gente fizer um mapeamento, uma quantas votação. mulheres são secretárias hoje? Vocês têm isso? Acho que são 8. 8? Mas a titular da pasta. Aham. E Fora as de quantas adjuntas, secretarias, doutora? Você tem ideia? Eu não... Ordem pública, meio ambiente, assistência social, segurança pública, mobilidade urbana, habitação, comunicação. Tem mais uma. São 8. Gente, me perdoem, minhas amigas. Eldon, quantas secretarias tem em Cuiabá no total, você sabe? São 22. Quer dizer, uma porcentagem alta, né? Altíssima. Gente, como fazer gestão Doutora, em de algum momento você precisou provar que você, como mulher, é uma pessoa Com qualificada? certeza. Com certeza. Todas nós mulheres, em quaisquer Até mesmo âmbitos, mais qualificada que homens? em quaisquer âmbitos, do menor posto de trabalho ao mais graduado, nós temos que provar sim. Certa feita eu escutei de uma delegada, que inclusive tem que agradecer a todas as delegadas da Polícia Civil que abriram esse caminho. Tá? Uma vez eu escutei de uma já aposentada, ela ia ser nomeada num cargo de direção dentro da Polícia Civil. E aí ela foi sumariamente retirada desse cargo porque o então delegado-geral falou assim, não, pensando melhor, ela pode engravidar, e aí ela vai ficar grávida e vai sair. Então você percebe o quanto que isso é cruel com as mulheres? Sim. Então, você não pode assumir um cargo de direção numa instituição porque você pode engravidar. Olha só. Olha que cruel com uma mulher. Então, ela tem que abrir mão de um sonho de engravidar para poder galgar posições? Essa é a condição? Isso acontece em todos os níveis. É na Polícia Civil, é numa empresa privada. Então, assim, isso é muito cruel. E isso vai minando a gente. E essa questão das decisões no futebol, no whiskyzinho, no charutinho, tal, quem está em casa cuidando da família? É a mulher. Então, quando eu termino meu expediente na prefeitura, ou numa delegacia, ou numa empresa, na sua empresa, no seu negócio, você tem que voltar para casa ainda, e a gente faz com muito amor, tá? Eu faço com muito amor. Cuidar da minha casa, cuidar do meu marido, cuidar das roupas, cuidar do mercado. Eu faço isso com muito amor, eu amo fazer isso. Amo cuidar das coisinhas de casa. Mas aí, você está em casa, cuidando dos filhos. Vamos falar das mães, vamos ver tarefa do menino. Ver como é que está o menino, conversar sobre o dia dele. Porque muitas vezes você passa o dia inteiro no trabalho, à noite você chega, você vai cuidar dos seus filhos. Ver tarefa, comportamento, se fez tudo, se não fez, né? Enquanto isso, o pai não é uma crítica, é só uma constatação de realidade. O pai tá no futebol. E aí, no futebol, de repente, são as decisões, aquelas conversas, sabe? O que você acha do fulano para assumir tal função?
É ali que acontece. É ali que acontece, porque às vezes nós, mulheres, não somos nem lembradas para assumir a função. Não. Então, é uma realidade, não é vitimismo, Uhum. não é Não é feminista, fato. não é nada, é um fato. Fato. É um fato. Eu ontem vi uma postagem que achei era teatral, mas achei extremamente interessante. A mãe solo e o pai separado. Era um casal. Então, eles começavam as comparações, né? Desde a questão da pensão até as mais simples. Porque enquanto o pai tem o tempo livre, a mãe... Tarará. Enquanto o pai só paga a pensão, a mãe... Tarará. E eu achei fundamental, eu achei incrível. É. E o que eu observo, que os índices de femicídio hoje são muito altos. Né? E aonde a gente está falhando, por exemplo, a demora dos divórcios, que tanto prejudicam os homens dentro das suas profissões e as mulheres. Sim. Para as mulheres é um peso muito grande, porque a gente observa que os juízes, no primeiro momento, taxam a pensão por baixo. Depois vão para as discussões. Isso são BOs e BOs e BOs. Infelizmente, quem mais sofre com isso são os filhos, né? Demais. Que estão aí no meio desse, talvez, fogo cruzado dos adultos não saberem resolver uma relação afetiva, uma relação de um casamento que terminou, uma relação de a responsabilidade dos filhos é de ambos. Ou, às vezes, acontece do provedor da casa ser o homem, a mulher é dona de casa, cuida dos filhos. Não, ela não trabalha, não faz nada, não tem direito a nada. Não é assim. Se você hoje galgou espaços na sua empresa, foi porque alguém te deu suporte dentro da sua casa. Cuidou dos seus filhos, cuidou do seu lar. Ela se doou. Então, é muito justa a divisão do patrimônio, né? E o ser humano não consegue entender isso, não consegue ter essa lógica do que é certo, o que é errado. Né? E aí vem as brigas, e aí vem os debates, aí vem a violência, as vinganças. Né? Enfim, olha, eu acho que isso é um assunto para um que outro envolve, podcast. e que envolve assim, muitas coisas da formação do caráter, né? Lá de dentro, né? Das virtudes do ser humano. O meu marido, ele teve um casamento anterior e eu olhei, né, como ele se comportou com a divisão de bens, né? Então, ex-esposa dele, mãe da filha, que inclusive a gente tem ótima relação, muito obrigado. Eu convivo com a filha do meu marido, que é a minha enteada, que é minha filha do coração, desde os 4 anos e meio dela, quase 5. Hoje ela vai fazer 20 anos. Então, é uma relação já consolidada. Saudável. E em que pese as relações pessoais entre os cônjuges acabou e não tem amizade, não tem conversa, houve uma compreensão na hora da ruptura, né, de compartilhamento, de justiça ali nessa divisão de tarefas, na divisão de pagamentos, e até eles tinham um carro que era só no nome do Rodrigo, então, do meu marido, e ele vendeu o carro e deu metade do dinheiro. O juiz não estipulou isso. O juiz não falou, você tem que vender o carro e dar metade para sua ex-esposa. Não, ele foi lá e fez. Sabe, assim, isso é nobre. Humano, isso é humano. É reconhecer. Não precisa ser melhor amigo dela, e não é. Mas, e aí a filha juntos, e decisões juntos, e colaborando juntos, sabe? Então, assim, divergência, pessoal, vai ter sempre, né? Então, a gente tem que ter maturidade de saber que tem uma vida, uma pessoa, filhos ali, né? Não pode, você vai ser sempre mãe, sempre pai. Agora, marido e mulher pode acabar, né? Então, assim, mas é difícil, não é tão simples quanto a gente, às vezes, né, sonha em ser. Mas é algo, assim, para um debate profundo sobre o comportamento humano, né? Verdade. Secretária, por que ainda incomoda ver mulheres, principalmente, em cargos de poder? Verdade, né? Pergunte, responda você. eu não A sei. mim não incomoda. Mas eu acho que em muitos momentos, justamente por essa
essa sociedade, né? Ter esse estado de coisas, né? De chamar fulano porque é meu amigo, que é meu companheiro, que eu conheço, tenho relações, e às vezes nós não temos essa mesma proximidade. Então a gente tem que olhar as competências, né? E eu falo assim, muito embora eu não critique as cotas, por exemplo, para mulheres nas eleições, por exemplo, eu não critico porque é uma necessidade, porque se não tivesse, nem essas poucas mulheres estariam ali. Mas, mais do que isso, né, a gente não quer cota, a gente quer ter a mesma oportunidade que um homem tem. Claro. E que seja através de competência, de critérios objetivos. Se a vaga está aqui, é um homem e uma mulher concorrendo, que eles sejam avaliados pela mesma régua, pelo mesmo critério, e que ela possa ascender a essa posição de destaque pela competência dela, e não pelo fato simplesmente de ser mulher, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que pensar. E eu tenho certeza absoluta que eu, hoje, se eu estou nessa condição, seja na Polícia Civil, de tudo que eu conquistei, ou seja, agora enquanto secretária, não é porque eu sou mulher, é porque eu sou mulher e competente, né? Porque eu tenho o que demonstrar, porque enxergam em mim qualidades boas para estar ali. E eu quero honrar essa confiança entregando o meu melhor, né? E ao lado de homens maravilhosos, né, gente? Aqui a gente é uma sociedade plural, igual, e temos que estar de mão dadas, né? Com certeza. Não existe superior e inferior, nós somos seres perfeitos, Humanos. únicos, iguais e que merecemos as mesmas oportunidades. Como que a senhora vê a misoginia, doutora? É uma realidade, né? Nós temos muitas pessoas, não vou falar só de homens, não. Tem mulheres que têm comportamentos misóginos também. Sim. É algo que a gente tem que conversar com muita responsabilidade. Você fala especificamente sobre esse projeto de lei que está tramitando? Sim. Enfim, eu tenho algumas ressalvas, tenho alguns medos, porque eu sou extremamente favorável à liberdade de expressão. Já temos instrumentos penais e legais de punição, de refrear comportamentos que atinjam honra, que atinjam a virtudes, enfim. Eu fico com muito medo de um controle do que se deve falar, do que se pode falar, muito embora acho o debate bastante salutar. Eu acho que o debate ele é necessário sobre misoginia, sobre se devemos tratar como igual é o racismo, né, se equiparar esses comportamentos, quando não pode deixar muito aberto, porque dá margem a punições indevidas, né, e a cerceamento do direito de liberdade, direito de expressão, que eu acho que é fundamental, né, a gente ter a liberdade de falar, não ter medo do que falar, não ter essa patrulha, sabe, do que é politicamente correto ou não. A gente tem que... E se isso te ofendeu, que você busque a justiça. Claro. Né? E tem essa reparação. Agora, eu vejo com muito cuidado. Tem algo que me incomoda um pouco nos tipos abertos, né? Vai depender de quê? O que vai ser considerado misógino ou não? Igual o próprio exemplo, né? Falar, você tá de TPM hoje? Eu falo isso, gente. Eu falo, às vezes, uma colega minha tá ali, sabe, assim, não é com, eu falo até pro homem, o que é? Você tá de TPM também? Entendeu? É uma questão orgânica. Sabe? Então, assim, sabe? Você me falou agora de TPM, agora eu quero fazer uma outra pergunta que nem tá aqui no nosso roteiro. Não tem jeito. Como que é pra senhora essa questão de uma trans ser a presidente da Comissão das Mulheres? Isso para mim me incomoda. Eu sou uma pessoa que tenho a mente muito aberta, mas me incomoda. Não. Eu acho que mulheres deveriam cuidar das mulheres. Eu tenho um posicionamento muito claro sobre isso, biologicamente falando, né? Então, Já que a gente está falando sobre esse assunto. Exato. Existe o sexo masculino, existe o sexo feminino, né? Não existe mulher que gesta, na minha opinião, é mulher, né? Então, essa interpretação e essas falas, assim, eu não concordo, eu discordo veementemente. E
não tenho absolutamente nada contra os trans. Eu Claro. respeito as orientações, são seres humanos, eu tenho amigos, olha, enfim, uma série de relacionamentos pessoais maravilhosos. Mas, de fato, eu não posso querer dizer que uma trans, né, uma mulher trans assumindo essa função, ela vai representar as mulheres realmente, assim como, infelizmente, as mulheres trans no esporte. Né? Biologicamente há inúmeros. Talvez, olha, talvez, se não tivesse esse fator de mulher que gesta, de não ter mais gênero, se não fosse tão agressivo esse discurso, né, se fosse algo mais tranquilo, talvez não tivesse tanto apelo uma mulher trans à frente de uma comissão da mulher. Todavia, há uma divergência muito, muito forte, né, sobre os lugares onde a mulher trans pode transitar ou não pode. Então, há essa rixa. Então, isso é desconfortável para a gente. Então, realmente, eu me incomoda também. Não gostei também dessa situação. Mas é o que eu digo, foi voto, né? Não foi uma comissão, ela não foi eleita. Então, infelizmente... Será que foi tratado no futebol ou no uísque? Será? Pois Será? é. Então... Você vive uma rotina de muita pressão, né? E como nós falamos no início, o que te desliga? A leitura, a corrida, a academia, a arte, o cinema? Sim, a corrida é uma válvula de escape para mim, de todos os meus... cansando o meu corpo para descansar a minha mente. Entendi. Então, assim, a corrida, ela me ensina todos os dias. Ela me ensina a ter disciplina. Ela me ensina que se eu tiver disciplina, o resultado chega. Isso eu transponho para a minha vida, né? Então, para eu alcançar algumas metas, eu preciso ter disciplina. Eu preciso traçar um roteiro, um planejamento. Não adianta eu nunca corri. Vou correr uma maratona amanhã. Você não vai correr. Você não vai aguentar. Então, é para a vida. Para eu suportar, talvez, tudo isso... Toda a pressão. Toda essa pressão, a gente precisa caminhar. Então, por isso que é interessante, assim, as fases, né? De você, vou falar na Polícia Civil, você ser a delegada adjunta, sabe? Você tá ali acompanhando, você não ter aí depois você vai para a delegada titular, vai aumentando a responsabilidade, aí você pega uma regional, você pega uma diretoria, aí você vai galgando, porque você vai acumulando experiências para tomar as decisões. A corrida é a mesma coisa. Então, para você correr uma maratona, se você a meta é correr 42 quilômetros, você tem que começar com o primeiro passo, que às vezes é caminhar. E tem que ter paciência, equilíbrio. Então, a corrida, respirar. E a corrida, ela te traz para um ambiente de saúde, para um ambiente de bons hábitos, de boas pessoas, assim, que você começa a conviver, né? Não adianta, o ambiente te faz. De lazer. Sabe, também. o ambiente que você está determina como o seu estado. Se você tem um ambiente tóxico de trabalho, você vai estar infeliz, você vai estar incomodado. Então, se você tem um ambiente harmônico, tranquilo, de confiança, você rende muito mais. E a corrida para mim é isso, é estar com pessoas que têm a mesma conexão, sabe? Com de certeza. vida. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa muito diurna, nunca fui noturna. Inclusive, desde adolescente eu era velha já, não gostava de sair, eu gostava de dormir cedo, de acordar cedo, não tinha essa questão de... Óbvio que eu saía, né, ia também, teve momentos que eu curtia e tal, mas eu sempre sou diurna, então eu funciono muito melhor durante o dia. Então, para mim, é ótimo, porque 8h30, assim, já tô tentando desligar e acordo 4h30 da manhã para começar meu dia. Óbvio, né, gente? Isso agora, em momentos de normalidade. Enquanto eu era delegada, por exemplo, de homicídios, dormia com o telefone ligado, podia ser acionado, era plantão. Uma operação em andamento, tinha que estar ali. Uma viagem dos meus policiais, tinha que estar atento ao celular. Mas hoje eu tenho momentos de respiro, então não preciso estar atento ao celular. Então eu posso, lá pelas 8 horas da noite, começar a fazer uma higiene, desligar das telas, desligar de televisão, começar a baixar e ter uma boa noite de sono, né?
porque acho que é isso que é. Eu tento, tá? Nem sempre consigo. Nem sempre consigo. Mas a corrida me dá isso. Então, atividade física, sabe? E saúde, né, meus amigos? A saúde. Óbvio que todo mundo quer ter um corpo legal, você gosta de se vestir, uma roupa cai melhor, talvez quando você tá mais magrinho, assim, mais esbelto, tonificado. Mas é saúde, né? Claro. É a Principalmente. saúde. Respiração. Secretária, a senhora acha que cultura pode ser uma ferramenta de segurança pública? Com certeza, com certeza. E tem projetos dentro da segurança pública que levam essa dinâmica. Não só da questão de palestrar sobre crime, não. Da gente levar saúde, de levar teatro, de levar projetos. Tudo isso, eu penso que a cultura é uma grande ferramenta de você mostrar, de repente, especialmente de populações vulneráveis, caminhos alternativos, né? Quantas histórias, gente, a gente vê às vezes na televisão de projetos sociais com música, com teatro, com balé, e são crianças de comunidades que conseguem vagas para fora do país, para se especializarem, para dançarem em grandes centros, né? Poxa, isso é fantástico. O esporte, a cultura, a música, elas são ferramentas, né? E tudo vai repercutir na segurança pública. Tudo. A segurança pública, ela é tudo. A segurança pública não é só polícia. Ela é tudo. Políticas públicas de educação, de saúde, de lazer, de cultura. A segurança pública, ela é diretamente proporcional a boas políticas. Quanto melhor estiver os seus indicadores de criminalidade, significa que as políticas públicas correlatas estão boas. Uma boa educação, uma boa saúde, lazer, cultura, esporte. Você pega, às vezes, municípios pequenos aqui do Mato Grosso, onde você vê os índices zero, basicamente. Por quê? Porque tem políticas efetivamente bem constituídas nos municípios, né? Bem empregadas. Então, você tem posto de saúde. Eu tenho histórias de colegas no interior que os filhos estudam em escolas públicas, não estudam em escolas particulares. Porque é ótimo. Olha que maravilha. Bom, eu sempre estudei em escola pública. Ah, minha mãe Desde a também, minha infância. mas eu não. Eu estudei em escola particular. Você também, né, amor? Não? Acho que não. Mas olha, mudou muito, né? É verdade, Mudou é verdade. muito. Outra realidade. Né? Outra realidade, outro contexto. Infelizmente. Poxa, sabe, a gente começa um papo gostoso, um papo bom. Alguns assuntos ficaram lá atrás e, infelizmente, a gente precisa ir para a última pergunta. Mas antes eu quero novamente agradecer aos nossos patrocinadores. Instituto Canopus, Venezia Móveis, Restaurante Maison Paris e Gil Village. E, é claro, o nosso grande apoiador, o Goiabeira Shopping. E quero pedir mais uma vez para vocês que nos assistam, sigam e compartilhem no YouTube, Spotify e Instagram, @culturalcast, um podcast de cultura. Amor, eu deixo para você fazer a última pergunta para a nossa convidada de hoje. Amor, antes disso, eu quero fazer um fechamento aqui com a doutora. Olha só, agora dá para a gente entender essa paixão dela, né, pela segurança. Olha, eu não tinha essa visão, entendeu? Porque você observa que segurança não é só polícia. A gente fala de segurança, pensa no bam, né? É comportamento, é cultura, é consciência. É isso, doutora? Isso, cidadania. Cidadania, amor próprio, amor pelo próximo, né? Muito bacana. O que é cultura para você, Juliana? Cultura, uma série de valores, virtudes, princípios, comportamentos, né? Cultura engloba o que eu sou, onde eu vivo, a minha sociedade, como eu sou formada. E nós temos vários aspectos da cultura, né? A cultura comportamental, a cultura educacional, a cultura, enfim, revela o seu meio, suas virtudes, seus valores. E a cultura é uma potente ferramenta de transformação social, né? Você levar a cultura, seja ela de qual viés for, uma cultura religiosa, uma cultura
social, uma cultura educacional, uma cultura musical, né? Você leva conhecimento, você leva informação. Então, essa é a visão que eu tenho de cultura. Mas bem mais ampla, né? E com uma liberdade de cátedra aqui, de definir o que é cultura para mim. E nós temos as tradições também, né? Que são as tradições culturais, né? Regionais, do nosso povo. Cada uma tem no Sul, tem uma cultura, né? Claro. Aqui no Mato Grosso nós temos outra. Enfim, é o modo pelo qual a sociedade se apresenta, se mostra. Enfim, eu acho que cultura revela muito do que somos, né? Com certeza. Eu não sei se existe. Deve, com certeza, existir uma definição mais técnica de cultura, Não. mas essa liberdade que a gente tem de definir as coisas, para mim, eu sinto a cultura dessa forma. Humana. Tua realidade. É humana mesmo, exatamente. Doutora Juliana, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi muito bom conversar com você, falar com você, esclarecer as coisas para o nosso público. E, principalmente, né, nós lhe desejamos que a senhora tenha um processo de gestão na secretaria muito bom para o nosso município, para as pessoas, para a sociedade e, principalmente, para você e para a sua família, né, que seja muito satisfatório nesse sentido. E tem sido, viu? Obrigada por chamar aqui para a gente conversar, por conhecer vocês mais de pertinho, assim. Foi uma alegria, uma honra para mim. E dizer que eu sou muito intensa nas minhas paixões, né, profissionais. E para mim eu estou realmente gostando demais de poder transformar a realidade da ordem pública e diretamente transformar a realidade do cidadão cuiabano naquilo que me compete. E tem sido uma honra poder servir a sociedade agora, enquanto secretária de ordem pública, e a gente tem muita coisa boa para entregar ainda. Que bom, né, amor? Muito esclarecedor. E, por favor, sigam o Cultural Cast, cultural com 2 L's. Doutor, uma lembrança. Ai, que amor. Adoro. Tomar um cafezinho? Amo. Sem uísque, lá na secretaria. Não, sem uísque. Mas porque eu não costumo beber álcool. Ok, pessoal, muito obrigado e sigam-nos no YouTube, Spotify e Instagram, @culturalcast, um podcast de cultura, e até a próxima.